novelas, teatros, filmes, romances, memes, textões do Facebook. Mas enfim, porque discutimos, consumimos e produzimos narrativas e ficções. Aos que não me conhecem, sou Douglas Heraldo, escritor, ativista cultural, graduado em Letras pela Universidade Federal de Pelotas e criador do blog Listas Literárias, que desde 2009 publica grande diversidade de material sobre livros e literatura e também muito além dos livros. É nessa experiência que pretendo compartilhar com vocês, neste canal aqui no YouTube, debatendo diferentes aspectos, não apenas da literatura, mas como da arte e cultura em suas diferentes formas. Para acompanhar as atualizações, não esqueça de se inscrever aqui no canal, principalmente se você gostar e curtir aí das nossas publicações. Espero que vocês curtam as discussões aqui no canal do Douglas Heraldo no YouTube. A ideia é discutir justamente literatura, arte e cultura ao longo dos nossos vídeos e de uma maneira que tragam teorias e também muitas leituras diferentes para vocês. E começo publicando justamente aquilo que nos move quando discutimos e pensamos literatura, as narrativas. É importante nesse sentido levar em consideração que as narrativas é uma questão muito antiga da humanidade. Elas nos acompanham basicamente desde que começamos a produzir cultura. E as narrativas foram aí então uma forma encontrada por nós enquanto espécie humana de procurar dar sentido e inteligibilidade a esse mundo caótico que nos cerca. Então é muito provável, e certamente isso vocês podem fazer uma pesquisa, toda a sociedade humana em determinado momento histórico ou também em determinadas localidades geográficas vão produzir narrativas. Nós mesmos temos a tendência de também produzir narrativas. Afinal, quando a gente chega em casa e conta uma história do dia que se passou, não estamos deixando de fazer narrativas. Já se discutiu muito na teoria, inclusive, o fim e a morte da narrativa e do romance. Na verdade, o que muitas vezes vai morrendo são as formas e os meios de se narrar. Mesmo com a internet e essa evolução digital de hoje, percebemos que as narrativas continuam muito fortes, inclusive com as fake news. Portanto, as narrativas têm um papel essencial na nossa humanidade. Muitos autores, inclusive, trabalham a narrativa como algo totalmente inerente aos humanos e de uma forma que também que nós só conseguimos pensar e nos organizar enquanto sociedade por meio de narrativas. Aliás, as narrativas não à toa muitas vezes provocam conflitos e também encontram soluções. As religiões são exemplos que cada qual tem a sua narrativa e quando levada com fundamentalismo a sério, essas narrativas podem desencadear conflitos, guerras, enfim, um monte de questão. Então, portanto, vejamos que as narrativas elas fazem parte do nosso cotidiano e nos influenciam diretamente, assim como nós influenciamos as narrativas. Alguns pensadores, inclusive, utilizam o termo homo narrans para justificar esta relação da humanidade com a narrativa, que é uma forma que nós encontramos de tentar, então, portanto, entender e produzir compreensão do mundo. No sentido da narrativa, eu salvei aqui um pequeno texto que é uma das coisas que eu acho mais bonitas a respeito das narrativas, né? E aí quando nós falamos em ficção, e aí é justamente a ideia do vídeo discutir por que nós produzimos e também nós consumimos tanta ficção, né? Sociedades, e aí vocês podem fazer o levantamento de vocês, quantas ficções vocês assistiram, leram, comentaram durante o ano, quais ficções marcaram a sua vida, quais ficções são levadas para o seu cotidiano e que você utiliza a referência inclusive para o seu comportamento ético, moral, enfim, para a sua postura diante do mundo, já que as narrativas são também utilizadas nesse sentido. Mas trazendo nessa lógica de pensar as narrativas enquanto não apenas uma necessidade humana, mas uma fórmula humana que nós encontramos de nos compreender e compreender a nossa diversidade e as nossas diferenças, acho que uma das leituras mais interessantes a respeito disso é quando Alfredo Bose fala em narrativa e resistência, ele vai dizer o seguinte, que a narrativa descobre a vida verdadeira. E aqui o verbo descobre não está em descoberta, mas está em descerrar o pano, tirar o pano, descobrir algo, descobrir um móvel usado, descobrir a faixa que protege aquela obra que vai ser inaugurada em si.
Um pouco é nesse sentido que ele utiliza o verbo, portanto, dizendo que a narrativa descobre a vida verdadeira e que esta abraça e transcende a vida real. E como ele diz, a literatura com ser ficção resiste à mentira. É nesse sentido, é nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral o lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. E de fato é esse o papel da literatura e da ficção na nossa vida e na nossa sociedade. Ele é capaz de traduzir e discutir os tabus que às vezes nós não temos coragem de conversar e dialogar abertamente. Vamos pensar em termos de literatura fantástica, por exemplo, ou de realismo mágico, onde é um atravessamento na estética em que os autores encontram uma forma de se debater e se discutir aquilo que não está sendo discutido na superfície. E aí é que essa verdade se torna exigente, né? Essa verdade se torna muito mais cobradora das nossas ações. Então o Bose, nesse sentido, com essa frase linda, ele mostra por que então nós ainda devemos ler e consumir literatura, ainda mais em tempos tão sombrios, tão estranhos, de ataque à literatura. E aí tem uma frase popular, barata e simples, que se diz: prego que se destaque é martelado. Então podemos ter bastante consciência nesse sentido, que se a literatura está sendo atacada, se a ficção vem sendo atacada e se obras incomodam, é porque elas trazem esse sentido de análise e de compreensão, de inteligibilidade histórica que apenas a literatura e as ficções muitas vezes nos conseguem fornecer. Além disso, o mundo certamente não seria esse mesmo mundo se não houvessem as narrativas, não houvessem as Ilíadas, não houvessem as narrativas sagradas, seja o Alcorão, a Bíblia, ou as mitologias orais, como as de matrizes africanas. Enfim, tudo que nos cerca é narrativa, e nós, mesmo com a internet, continuamos produzindo mais e mais narrativas. Portanto, além disso, dentro de umas dicas de leitura que trarei aqui para vocês, nessa temática, vamos pensar que as narrativas, muitas vezes, elas conseguem também ler o mundo que não está sendo lido pela sociedade, pela classe política, pela ciência, mas os escritores, os autores estão analisando esse mundo. Um exemplo disso são as narrativas de ficção científica, hoje colocadas como um dos gêneros mais importantes do mundo. Porque a despeito de todos os avanços da ciência, o que os engenheiros ansiosos estão fazendo para produzir de avanços tecnológicos, tem sido a literatura, e é na literatura que nós vamos encontrar as principais discussões sobre como será e como pretendemos que seja esse mundo altamente tecnológico e desenvolvido. Portanto, as narrativas elas são mais do que simples história. E num próximo vídeo discutirei com vocês a respeito disso. A respeito das narrativas, e alguns livros são bem interessantes que vocês poderiam ler e acompanhar, por exemplo, a história do livro em Aventura do Livro, de Cartier. Também podemos, a questão das teorias literárias, aí tem algumas obras bastante interessantes, com Terry Angleton e também com Jonathan Fuller. São obras que vão trazer também um pouco essa perspectiva das narrativas. Literatura e Sociedade, de Antônio Cândido, acho que é outra obra muito interessante a ser lida, enquanto pensar a narrativa e sua relação com a sociedade, mas essa pretendo eu ainda fazer um vídeo discutindo ela, até porque vocês acompanharão neste canal que boa parte das discussões aqui feitas será a partir dessa perspectiva de literatura e sociedade. Mas hoje, mais especificamente, quero compartilhar duas dicas de leitura nesse sentido da gente pensar as narrativas, e um é o 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, que é um pensador israelense muito interessante. Aqui ele olha para frente, para o futuro, e não só discutindo a tecnologia, mas nós vamos ver uma grande discussão a respeito das narrativas no cotidiano das sociedades humanas e dessas questões das narrativas enquanto influências históricas de comportamento também das nossas sociedades. É bem interessante isso, ele vai num caminho inclusive de propor a fuga dessa compreensão pela história, né, que a vida em si não seria uma história nesse sentido, mas vale bastante a pena a leitura e tem bastante discussões sobre as narrativas e o quanto elas impactam e têm impactado as sociedades humanas. Isso, daquilo que eu falei das fake news, até ao mais simples do nosso cotidiano. E também, partindo de uma premissa de uma leitura de ficção, é uma obra que
é bastante polêmica e divergente quanto à sua recepção e seu pensamento, mas que é o Filho Mais Velho de Deus e o livro 4, do Lourenço Mutarelli, que vai ter uma série de debates aqui dentro, e ele é uma obra satírica que satiriza muita coisa. Mas ele também tem uma discussão muito interessante a respeito das narrativas e de como essas narrativas, ao longo da história humana, vêm produzindo sociedades, conspirações, paranoias, e de como essas narrativas, ao serem percebidas e tomarem como algo real, né? Há uma discussão nesse livro sobre o que é real e o que não é real também, mas ele traz essas discussões acerca das narrativas e da influência das narrativas também nas sociedades humanas, a despeito de ser uma obra em que há uma teoria conspiratória, alienígenas reptilianos, uma não presença de Deus, enfim, há várias questões muito interessantes nessa obra, e que eu super indico ela, tenho produzido alguns textos e alguns artigos nesse sentido, mas que também é muito interessante o seu debate e a sua discussão enquanto narrativa, inclusive com o personagem, o Tripinha, que ele vai demonstrar ao protagonista, né, a relação, que a diferença entre o humano e o animal são as onomatopeias e a pregação, a palavra, a narrativa. Porque, digamos, um grilo triça, uma cigarra triça, enfim, uma onomatopeia qualquer, né? Enquanto o ser humano prega. E ao pregar, o ser humano não só prega, mas tem com um público que também escuta. E isso basicamente entra na gênese das narrativas, né? Elas são produzidas por alguém, para alguém, com algumas intenções. Então, e elas têm desencadeado diferentes, não conflitos, elas têm diferentes consequências na nossa humanidade. Então, acho que o Filho Mais Velho de Deus, para quem quer entrar na leitura pela perspectiva da valoração das narrativas, ele é uma obra também interessante. Bom, e é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. São vídeos curtos que eu pretendo fazer aqui no canal. E se você curtiu, achou interessante a discussão, né, ainda pretendo melhorar esse contato entre mim e vocês, vão deixando ali os seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões, as suas críticas também. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo, né? É sempre muito bacana.